favor, Josué 7. Josué 7. Próximo livro aí, depois de Deuteronômio, por favor. Enquanto você vai abrindo e achando Josué 7, Deus fala conosco, nos ajude a sermos assertivos na leitura, na oração. Faça-nos, ó Pai, encontrarmos o Senhor. Na sua ajuda, ó Pai, é que encontramos a condição de darmos passos à frente, sairmos do lugar. Faça isso conosco, em nome de Jesus. Josué 7, irmãos, capítulo 7, fala de uma determinada conquista, baseada em determinado plano. Irmãos, esse negócio de conquistar é necessário. Vida chata, monótona, tédio, é você ficar parado num lugar. Até o próprio Deus, quando tira Israel do Egito, logo que o povo estava ali assentado, logo ele dizia: vamos andar, vamos caminhar. A ideia de caminhar, ela é necessária. E a gente vê nas conversas, nas falas, vidas paradas, inertes. O texto fala aí em Josué capítulo 7, sobre um determinado planejamento, propósito. Chame do que você quiser. Eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu tenho uma ideia. Chame daquilo o que você quiser, mas você precisa saber um pouco mais sobre isso. Quais são as razões que me levam a ser derrotado em um propósito, em um plano, em uma ideia? Esse negócio de conquista, a gente não pode deixar de falar nisso não. Uma vida sem conquista é uma vida vazia. Verdade. E Deus vai dando conquistas ao seu povo, para que o seu povo possa testemunhar, experimentar poder, graça, misericórdia. Aí no livro de Josué, capítulo 7, os israelitas pretendiam, almejaram, planejaram, tiveram o propósito de derrotar uma determinada cidade chamada Ai. E a Bíblia, ela de uma forma bem clara, explícita, ela dá uma demonstração como foi, o porquê que não deu certo e como que faria para retificar, arrumar para dar certo. Tem coisas que a gente faz, irmãos e irmãs, que não dão certo, não dão certo. A gente tenta, a gente insiste, a gente muda a estratégia, a gente pega outro caminho, a gente tenta receber uma visão diferenciada, mas ela não dá certa. Por quê? Esse texto vai nos responder. Capítulo 7, versículo 1. Esse texto já vem dizendo, no primeiro versículo, a resposta de Deus. Irmãos, a resposta de Deus é tudo o que você precisa. Ela é diferente do seu achismo. Eu acho, eu penso, eu imagino, eu tenho direito. Ela é diferente de tudo aquilo que você pode concluir como certo. A resposta de Deus, ela é a resposta que fala a verdade, que diz o que é, que não tem outra opção a não ser aquela. É por isso que você precisa buscar a resposta de Deus para você. Diz o texto assim, na resposta de Deus:
dando a Israel essa resposta, Deus começa falando assim: prevaricaram. Prevaricar significa me trataram com insolência, com desrespeito, com indiferença, com superficialidade. Irmãos, igreja não funciona com superficialidade, orações não funcionam com superficialidade, leitura bíblica não funciona com superficialidade, relacionamento com Deus não funciona com superficialidade. Nada funciona com Deus se não for uma entrega total, uma afeição total. Nada, seja quem for, e esteja essa pessoa no lugar que estiver. Deus vai responder isso para Israel: prevaricaram os filhos de Israel nas condenadas, ou nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Deus respondeu: olha, vocês não venceram por esse motivo. Agora, o que mais me espanta no texto é o versículo 3, que diz assim: e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Irmãos, a vitória era certa. O plano era ideal, o recurso tinha, a estrutura estava montada, tudo foi feito para que realmente se conquistasse aquilo que almejava. Se enquadre nessa situação. Parece que está fácil, parece que você vai pôr a mão, parece que a pessoa que você está querendo algo com ela, parece que você que tem essa doença e dentro dessa condição doentia, o médico está dizendo é coisa tranquila, isso aí dá para resolver facilmente. Mas diz o texto, no versículo 5 do capítulo 7 de Josué: os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Não deu certo. Como não? O dinheiro está lá, a condição física está lá, a coragem está lá, tudo está lá. A espada, a condição bélica é bem superior. Como não? Bem, eu preciso orar por você. Por que a gente de vez em quando é derrotado? Por que nós temos as nossas frustrações? Quais são as razões que nós podemos entender que também temos nossas vitórias? Aqui no texto, a Bíblia especifica, diz o motivo: que Deus foi desrespeitado, que Deus recebeu uma relação que gente o ignorou, e por causa disso, o que era para ser, não foi. A gente precisa levar isso a sério dentro da igreja. A gente precisa entender que, ao fazer planos, chame isso como quiser, planos, ideias, chame isso de propósitos, chame da maneira como você quiser. Ao fazer planos, ao ter ideias, ao fazer propósitos, irmãos, eu quero que dê certo. Claro que eu quero. Só que para que um plano, uma ideia, um propósito que está no coração, no meu coração, dê certo, ele precisa ser sustentado, amparado, mantido, custeado, bancado.
Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai sustentar? Quem é que vai manter? Quem é que vai custear? Isso precisa ser questionado. Deus, é o Senhor que vai custear? É o Senhor quem vai bancar? É o Senhor quem vai manter? Ou sou eu? Ou é aquilo que tenho? Ou são as minhas habilidades intelectuais? Como é que vai ser isso, Deus? No texto, Israel planeja tomar a cidade, uma cidade importante, chamada Ai. Não tem nenhum problema em você querer tomar alguma coisa para você, uma boa saúde para você, um bom relacionamento para você, uma boa espiritualidade para você. Não tem nenhum problema você almejar umas coisas ou coisas para você. E aqui no texto parece que estava tudo esquematizado. Até o esforço de Israel foi planejado para ser reduzido. Não precisa dedicar-se tanto. Lá é uma cidade que tem poucos habitantes. A pessoa, ou os responsáveis pelo relatório, chegaram para Josué no versículo 3 dizendo: olha, Josué, não suba todo esse povo não, vai desgastar esse povo à toa. Suba só 2 ou 3 mil homens, darão conta. Não é necessário fadigar, o planejamento foi feito de forma minuciosa, a arma estava lá, estava tudo pronto, era só conquistar. A expressão que encontramos no versículo 3 é essa: os inimigos são poucos. Irmãos, que confiança é essa? Uma confiança necessária. A gente, quando vai para a guerra, a gente, quando vai vencer alguma coisa, a gente quando vai conquistar alguma coisa, temos que ir assim, desse jeito, confiante. Tudo dentro do script, ok. Tudo dentro do roteiro, ok. Um jovem, quando vai conquistar uma namorada, ele tem que ir dessa maneira, confiante. Se ele achar que é feio demais, que não vai dar conta, que não sabe conversar, se ele achar que nada vai dar certo, ele não vai conquistar. Não é assim? Qualquer coisa é assim. Você tem que ser confiante. Só que tem um problema. O plano que foi feito, parece que Deus não estava nesse plano. Pelo texto nós descobrimos isso. Deus, ele não estava sustentando o plano. Deus não estava garantindo, bancando o plano. Deus, ele não estava custeando o plano, mantendo o plano. E complicou, para. Alguma coisa está errada. Israel foi derrotado e o coração daquelas pessoas, dizem o texto bíblico, que ficaram como água. Irmãos, você sabe o que significa um coração como água? Nunca parou para pensar nisso? Irmãos, um coração como água, o escritor quer dizer o seguinte: é um coração água, sem cor, incolor, sem sal. Água não tem sal, pelo menos água potável, e sem cheiro. Então imagine algo incolor, insípido e inodora, ou sem realmente aquela ideia de cheiro, nada, algo morto. Essa é a configuração. Ficaram emocionalmente um arraso, um caco, ficaram vivos mortos. E pode ser que você se enquadre em dado momento da sua vida exatamente nessa condição: vivo, mas morto. Principalmente na argumentação de Josué, dando seguimento ao texto, que dê a nossa sustentação.
Aonde que está o Deus que nos tirou do Egito, nos fez vencer Jericó, nos fez transpor o Jordão e aqui nos faz passar essa vergonha? Aonde que está esse Deus? O capítulo 7, versículos 6, 7, 8 e 9, Josué só vê um recurso, só uma saída para receber uma resposta, para endireitar, para consertar, para arrumar. Para a igreja não tem outra saída. Para os irmãos, os cristãos, não tem outra saída. É a saída apresentada por Josué. A saída foi se humilhar, e Josué rasga as suas roupas, joga a terra lá na sua cabeça, ele e os velhos, os anciãos. Irmãos, a única maneira de aproximação diante do Pai é a humilhação. A igreja precisa aprender a se humilhar. E quando a gente faz isso, como demonstra o caminho demonstrado aqui por Josué, a gente começa a entender que nessa humilhação, Josué ganhou forças para perguntar a Deus: por que que o Senhor nos fez passar do Jordão? É na humilhação que você ganha forças para perguntar a Deus, irmãos: por que que eu estou assim? Primeiro humilha, depois pergunta: por que que está acontecendo isso na minha vida? Primeiro humilha, depois pergunta: por que a minha vida está nessa condição de emaranhado? Por que a porta não abre? Primeiro humilha, depois pergunta. Josué nos ensina isso. E nessa humilhação Josué ganha autoridade, porque a humilhação te dá autoridade, tá? Diante de Deus, a humilhação te dá autoridade. É a única maneira. A arrogância, diz a Bíblia, que Deus a ignora. A soberba ele não se mete. O altivo ele despreza. Mas a humilhação ele ouve. Ele presta atenção. Josué ele se humilha junto com os anciãos. E nessa humilhação, ele começa a ganhar autoridade para perguntar a Deus: Deus, por que que o Senhor nos fez apresentarmos aqui, passando o Jordão? E agora, Deus, ele na humilhação. E os nossos inimigos? Olha a força que o Senhor deu para eles. E os nossos inimigos, o que eles vão pensar agora? E a nossa condição de estima, baixa, autoestima, aquela condição boa de que a gente poderia ir, venceríamos. Deus, como é que fica agora? Fomos derrotados por um grupo pequeno. E agora? Como é que nós vamos agora vencermos, Deus, as nossas adversidades? Todas essas perguntas foram feitas baseado na humilhação. E Josué ainda não sabia nada da resposta de Deus, o que Deus diria, o que Deus falaria com ele, sem saber a princípio o porquê a sustentação que ao próprio Deus foi retirada de Israel. Mas só Deus tem a resposta para aquilo que está acontecendo com você, tá? Só Deus tem. E eu quero que você preste atenção nisso. Quando eu vou para o versículo 10, Deus que sendo Deus, e não tendo obrigação nenhuma de falar ou dar nenhum tipo de explicação a ninguém, mas visto ou propiciado pelo posicionamento humilhativo de Josué, Deus se desperta a falar com Josué. E ele já tinha dito a toda a nação israelita o que se deveria fazer e o que não se deveria fazer, dando 613 orientações, mandamentos,
falando a respeito das adversidades e como deveria se comportar, falando a respeito das lutas e como deveria se comportar. Deus já havia prevenido. Ainda assim Deus se manifesta para falar com Josué, guarde isso, por causa da humilhação. E ele começa a falar a Josué: Josué, o povo me desrespeitou, prevaricou, me ignorou, me tratou com indiferença, com desinteresse, porque esse é o significado da palavra prevaricar. Me desrespeitou, me tratou com superficialidade. E quando você quer uma resposta de Deus, a base da humilhação, o que você deve esperar de Deus é que de fato Deus fale com você. E aí Deus apresenta a Josué o motivo da ausência de Deus naquela luta contra Ai. Por que o seu plano não dá certo? Por que esse propósito não dá certo? Por que essa ideia que você tem não dá certo? Por quê? Por quê? Aí Deus quer arrumar isso. Aí no versículo 13 do capítulo 7 de Josué, Deus começa a conversar com Josué, e a primeira palavra que Deus fala para arrumar, para ajeitar, para realmente retificar aquela situação, aquela derrota, porque uma derrota, irmãos, ela pode ser arrumada, guarde isso. Um fracasso, ele pode ser arrumado, irmãos. No versículo 13, Deus diz a Josué: dispõe-te, separa o povo. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo a Josué é o seguinte: vamos arrumar isso, Josué, tenha ânimo, vamos consertar essa bagunça, essa má interpretação, vamos voltar com que eu e o meu poder, Josué, entre nesse plano, entre nessa ideia, entre nesse propósito. Isso prova, irmãos, que não é o plano que é bom, e sim é Deus que sustenta o plano, que faz o plano ser bom. Então o seu plano, por mais simples que ele seja, ou por mais complexo que ele seja, não é o plano, é Deus entrar no plano, é Deus fazer parte do plano. O plano pode ser inclusive improvável, um plano que não tem cabimento, um plano fora da lógica, mas se for um plano de Deus, esse plano vai dar certo. E é por isso que você precisa saber quais são os planos de Deus para você. E se você sabe, você tem que se manter nele, valorizá-lo, dar importância a Ele. Em Jesus Cristo, todas as interpretações equivocadas, elas são dissipadas. Aconteceu e acontece que a fala de Jesus, ela é a fala que garante e que sustenta todo o plano. Se o seu plano é simples ou complexo, o que vale é Cristo entrar no plano. Jesus, Ele usa da palavra, da capacidade que Ele tem, de sustentação que Ele pode executar, apesar de todas as possibilidades contrárias, para dizer lá em João capítulo 6, versículo 37, tudo o que o Pai me dá virá a mim, tudo. Esse é o plano sustentável. Todas as coisas são de Cristo, todas as coisas dependem de Jesus, e só Jesus pode sustentar o seu plano. Jesus, irmãos, Ele tinha um plano na vida de Pedro, mas o diabo também tinha. Tanto que em Lucas 22:31, o diabo solicita, pede. O diabo conversa com Cristo nos seguintes dizeres: deixe-o ir andar esse cidadão.
Deixa eu entrar aí. O diabo tinha um plano para Pedro. E diz a Bíblia que Cristo intercedeu por Pedro. Pedro, eu intercedi por você. Jesus tem plano para você. Eu quero que você entenda, e você vai concluir juntamente comigo daqui a pouco, para a gente orar, que se Jesus tinha plano na vida de Pedro, o diabo também tinha. Deus tem um plano para você, e o diabo tem um plano para você também. A gente precisa entender que há uma grande diferença, grande, enorme, alarmante diferença em um plano que Deus está e em outro plano que Deus não está. Até mesmo dentro da igreja, nós corremos o risco de fazermos planos, atividades eclesiásticas, movimentos sociais dentro da igreja, sem realmente convidar Deus para fazer parte desse plano. Irmãos, é só movimento, misericórdia. Todo esse movimento aqui de Israel em conquista Ai, a cidade de Ai, foi um movimento social bem elaborado, superior, dava para vencer. Se um especialista olha e fala, é barbado, isso aí é tranquilão, porque, olha só, menos pessoas, puxa vida, não vai dar, com certeza vai dar. Não deu. E a resposta está no texto. O plano é o mesmo, pode ser o mesmo. Você pode ter fracassado num plano, numa ideia, num propósito. Se Deus entrar, esse mesmo plano, esse mesmo propósito, essa mesma ideia, vai dar certo, porque Deus entrou. Essa é a diferença. Deus faça parte desse plano, dessa ideia. Deus tenha misericórdia e faça parte desse propósito. O Senhor, dessa maneira, é que vai fazer com que o meu plano seja sustentado, ou o seu, na conciliação meu com o seu com o meu, nessa junção, nessa conciliação. E o texto fala no capítulo 8, versículo 1, agora, não prevaricando, não me desrespeitando, agora, não tendo desinteresse naquilo que eu já havia dito, permanecendo com interesse, agora, entregarei nas tuas mãos o rei de Ai. Irmãos, é isso. O plano de Pedro no Novo Testamento era entrar num barco, pegar peixes. Passou a noite toda lá pescando, a noite inteirinha. O plano era esse, a ideia era essa, o propósito era esse. Jesus aparece. Quando Jesus aparece, ele utiliza o mesmo barco, o mesmo Pedro, a mesma água, a mesma rede. A diferença foi que Jesus estava lá, só. É por isso que você tem que inserir Deus. Para você entender em outra palavra, você tem que convidar Deus, participa, entra, não me deixa sozinho, não me deixe nessa condição, nesse plano, pensando que é só meu. Só terá sustentabilidade, só terá garantia se o Senhor entrar. Então entra. As redes eram as mesmas, a pessoa era a mesma, as águas do mar eram a mesma, o barco era o mesmo, as roupas eram as mesmas. O que mudou, irmãos? O que Deus disse que mudou. Então para de ficar falando que vai, já diz Tiago como conselho, que vai vir, que vai receber.
Para de ficar achando que vai dar certo sem inserir Deus. Tiago dá um conselho universal: se Deus quiser. Então insira Deus no plano. Perca uma qualidade de tempo com isso. Gaste um tempo para convidar Jesus Cristo para entrar nessa ideia sua, nesse propósito seu. Gaste um tempo para falar que Ele é indispensável, que você precisa dEle, que se Ele não entrar, nada vai dar certo, porque isso é verdade. Gaste um tempo de qualidade, abrindo o coração e dizendo: eu não vou enquanto o Senhor não vier. É a única garantia que eu posso te dar. Por favor, respeite isso, senão você vai me dar trabalho no aconselhamento. Não é, pastor? Vai na igreja. Mas se você fizer isso, ele vai entrar. Ele vai ver que o mar realmente não tem peixe, mas para ele não importa. Ele vai ver que o plano é o mesmo que você tinha antes, mas agora ele está lá, é diferente. Ele vai olhar para você e verificar que as roupas não mudaram, que a pessoa é a mesma, que as redes são as mesmas, mas que Ele, pela palavra do seu poder, vai falar com você. E por ter falado, do jeito que Ele falar, é o jeito que vai acontecer. Então, por favor, irmãos, olha essa ideia sua aí, ó. Seja qual for, para a gente orar. Qual for, Deus vem, entra, faz parte, até tira. Agora eu quero finalizar de uma maneira melhor. Que negócio é esse de Jó falar lá no capítulo 42, versículo 2, dizendo que os planos de Deus não podem ser frustrados? Então isso significa dizer, de uma forma analógica, comparativa, que muitas coisas que você está vivendo, pelo nível da sua frustração, não é plano de Deus. Pode ser. Se a Bíblia está me dizendo que os planos de Deus não podem ser frustrados, vamos melhorar essa análise para você entender, para você ter garantia e sustentabilidade. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, se vê na Bíblia, em toda ela, uma diversificação grande de Deus fazendo planos para os outros. Você aí que não gosta que ninguém faça plano para você, que você acha que os seus planos são melhores, maiores, Deus vai lá em Isaías argumentar com você: meu pensamento é maior do que o seu, o meu caminho é maior e diferente do seu, e consequentemente eu acho que você deveria deixar com que eu fizesse planos para você. Irmãos, a Bíblia ela é lotada, recheada, muito robusta, forte, na exemplificação de planos que Deus faz para as pessoas. Isso não é plano não, sai aí do meio da sua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. É um plano, ó, eu tenho um plano para você. Jesus Cristo, passando na alfândega, vê lá um cidadão cobrador de impostos e diz para ele: siga-me. É um plano. Seria um absurdo acharmos que Deus não tem um plano para você. É inconcebível, por causa do seu senhorio, por causa da sua grandeza, por causa da sua soberania, por causa da sua capacidade. Então, de forma resumida, entenda aí, em Gênesis, Deus faz planos para resgatar pessoas.
Em Êxodo, Deus, Ele vem fazendo um plano para libertar. Sai desse Egito, sai. Eu vou endurecer o coração de Faraó, eu vou amolecer o coração de Faraó, tudo dentro do meu plano. Sai, eu vou mandar 10 pragas, e cada praga representa uma humilhação, um comunicado a esse Egito. Plano, ideal, propósito. Você está lidando com um Deus da Bíblia que tem planos. Meu Deus, e isso é muito importante cair na sua mente como consciência. Deus, se é assim, me ajuda. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer comigo? O livro de Êxodo, você vê Deus fazendo um plano de libertação. Levítico, Deus fazendo planos sacerdotais que te represente. Isso é um plano, foi e é o maior plano para a sua vida. O Cristo que te representa no céu, diante do tribunal. A condenação seria certeira. Entra Cristo, não, paguei o preço, te represento. Aí você vai entendendo, a Bíblia é o Deus que faz planos, números, um Deus que faz planos para instruções. Moisés repetindo tudo de novo na lei, um Deus que tem essa ideia: eu vou te instruir, debaixo das minhas vistas eu vou te dar conselhos, tudo para que você, na orientação, você não se perca. E se você agir como uma mula ou como um cavalo, versículo 9, Salmo 32, ainda assim eu vou colocar em você um cabresto para não te perder. Plano. Você tem um Deus altamente com finalidades planejadas. Quando você vai no livro de Josué, Deus faz um plano de usar esse homem para entrar na terra prometida. Isso para conquistar. E quando eu vou para o Novo Testamento, eu vou andando em Mateus, eu vejo que é um plano estabelecido pelo próprio Deus para apresentar na terra o reino de Cristo. Quando eu vou para depois de Mateus, Marcos, eu vejo um plano relatado na Bíblia que fala sobre o mistério de Deus, sobre a morte de Deus, sobre a ressurreição de Cristo. Vou caminhando para Lucas, eu vejo um plano de testemunhar a respeito do Salvador, do amor e da sua compaixão para conosco. Quando eu vou para João, o Evangelho, eu vejo uma demonstração de um plano para falar da divindade de Cristo, o Cristo Deus, Filho de Deus, para apresentar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Plano. Ei, Deus tem algo com você, para você, um plano para você. Vá atrás disso, corra atrás disso, e quando Ele te disser, aceite. É o melhor lugar que você pode estar. Deus, que sempre teve planos sustentáveis, e essa é a diferença. Não teria um plano para você? Claro que tem. Ele, nesse plano, Ele corrige, Ele tira, Ele põe, Ele leva, Ele traz, Ele diminui o passo, Ele faz descansar. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Assentados, olha o que você está planejando aí, olha o seu propósito, o que você quer, o que está vindo. E até o que você quer, acredito que você vai ter que começar a perguntar: é isso? É desse jeito? Vai dar certo? Não. O que o Senhor quer? Me fala, Deus. Vamos orar. Deus, temos aqui pessoas com planos, querem conquistas, assim como Josué quis conquistar Ai. Diz o texto que prevaricaram. Deus,
Nenhuma atitude desinteressada no Senhor, nenhuma atitude superficial, nenhuma atitude, ó Pai, ligada a um abuso, a meia boca, vai fazer o Senhor entrar num plano. Ajuda-nos, ó Deus. Livra-nos da profanação, da mistura. Tenha compaixão da igreja congregacional, irmãos que têm planos diversos de resolverem problemas relacionais, de curas, planos, ó Pai, financeiros, planos, ó Deus, de algum crescimento em alguma área. Deus, só será sustentável esse plano, garantido com a sua inserção. Não é o plano, é a sua presença. Não é o plano, é a garantia que o Senhor dá pela palavra do seu poder. Não é o plano, não foi o plano, ó Pai, dito pelo profeta Eliseu, que fez Naamã ser curado. De maneira alguma, foi o poder da palavra dado, ó Pai, ao plano que o Senhor tinha de uma obediência imediata. Ajuda-nos nisso nessa igreja, inserir o Senhor, enquanto o Senhor não falar, ó Pai, não colocarmos esse plano em ação. Nos ajude nisso, propósitos, ó Pai, planos, ideias. Deus, o homem pode fazer planos, a resposta certa, ela vem do Senhor. Nos ajude, Pai, para que a gente possa te experimentar, para que a gente possa testemunhar, que esses planos que estão nos corações dos meus irmãos e irmãs nessa noite, que sejam planos do Senhor, que sejam vontades do Senhor, que sejam ideias do Senhor, que sejam inspirações do Senhor, porque aí sim, ó Pai, vai dar certo, porque nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Fiquemos de pé. Senhor Deus, nos leve para casa, nos ajude no dia a dia, diante das adversidades que temos. Nos abençoe com paz, nos abençoe com proteção, nos abençoe, ó Pai, com a sua provisão do dia a dia, que te agradecemos. Obrigado, Senhor, que venha sobre nós o seu governo, que venha sobre nós a sua direção, para que assim, ó Pai, possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Mão no coração. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, que guia em toda a verdade, que tem planos, que sabe o que faz com você, te ajude, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Bom restante de semana. Deus abençoe.